Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior e o camarada Ozzy. O camarada Ozzy, que é a liderança da Nova Resistência no estado de Santa Catarina, estado onde eu moro, e que organizou, foi o cara pensante aí, para fazer o Space, que contou com vários grupos nacionalistas, várias lideranças nacionalistas, contou com a presença do Brasil Grande, contou com a presença da Nova Resistência, pessoal do FNB, pessoal da Frente Nacionalista, contou com o Rafael Machado, comandante Robson Farinazo, o Marcos esteve presente, então foi muito bacana. Eu não vou citar todo mundo, porque senão eu vou cometer alguma injustiça, né? Eu vou esquecer alguém, mas foi bastante importante porque para promover a união entre os grupos e as lideranças nacionalistas. Ainda que a gente tenha alguma diferença pontual, né, é simplesmente pontual. A gente concorda com a maioria e a gente precisa aumentar os pontos de convergência, estar conversando. Então, agradeço a presença do Ozzy, ele vai falar mais sobre. Obrigado, Ozzy, por aceitar o convite. Opa, fico grato pelo convite, Miguel, assim como o Marcos, toda a equipe do Brasil Grande. Para mim é uma satisfação. Eu sou o Ozzy, né? Sempre me identifico ali nas redes, canal no Telegram, assim como nas redes da Nova Resistência e também no Twitter como Camarada Ozzy, né? Eu sou aqui a liderança da Nova Resistência em Santa Catarina, sou membro ativo, né, e juramentado da Nova Resistência há pouco mais de 3 anos, mas já me identifico e me enxergo enquanto nacionalista há muito mais tempo, né? Aquele space, aquela ação, ela foi realmente uma ideia em que eu e alguns outros camaradas da Nova Resistência tivemos de realmente estar juntando e dialogando com forças nacionalistas que nós consideramos verdadeiramente nacionalistas. É claro que teve gente que ficou de fora, teve movimentos que ficaram de fora, né? Consigo até lembrar já de mente, por exemplo, Felipe Quintas, a Lady Fey, que foram pessoas que estavam no diálogo já prévio, mas que no dia tiveram imprevistos que não conseguiram estar falando, né? Apesar disso, a gente teve a presença, como o Miguel falou, mas também do Quinto Movimento. Além dos oradores, tivemos a presença, só que sem poder ouvi-los, mas que estavam nos acompanhando Lucas Leiroz, Rafael Machado, Robson Farinazzo, dentre outros, né? Leva Brasil. Então, eu acho que tudo isso é muito engrandecedor e motivador para todos nós realmente preocupados com o Brasil. Porque, como o Miguel disse, temos algumas diferenças na prática ou na teoria? Temos. Não à toa somos movimentos diferentes, não estaríamos todos no mesmo movimento. Mas creio que todos os que participaram e que foram mais de 10 oradores, foi um Spaces de mais de 3 horas e meia de duração ao vivo e sem parar. Creio que ali todos estão verdadeiramente preocupados com o Brasil. Estão dispostos a somar, a cerrar fileiras, a estar disputando com os liberais as pautas que são importantes para o Brasil. Né? A gente encontrou muito consenso ali no diálogo. Perfeito. Não, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade, me deram a oportunidade de falar bastante. O camarada Ozzy, o camarada David, o pessoal ali da Nova Resistência me convidou. Foi, se eu não me engano, a primeira pessoa a entrar ali. Então, foi bastante bacana, porque a Nova Resistência deu oportunidade para o Brasil Grande de ter bastante protagonismo, né, no projeto. Então, a gente agradece os camaradas da Nova Resistência. E como o Ozzy falou, teve presença de várias pessoas passaram por ali, várias pessoas tiveram a oportunidade de fazer perguntas, de expor a sua opinião. E o Marcos também esteve presente, né, uma parte do tempo, não conseguiu estar presente desde o início, mas também deu 15 centavos ali de contribuição, foi bastante bacana. Pode falar, Marcos, pode falar. Não, sim. Primeiramente aí, boa noite, Miguel, boa noite, camarada Ozzy. É, eu estava acompanhando a maior parte do Space, né? Eu estava, tipo assim, na maior parte como ouvinte, eu achei bem interessante, assim, muitas considerações que foram feitas aí sobre o nacionalismo, né? Sobre o conceito do ser nacionalista, né? O conceito, digamos assim, como a gente deve entrar, como devemos entrar aí na luta por espaços, né, na disputa por espaços com os movimentos liberais, né, seja liberais mais à esquerda ou seja liberais mais à direita.
Então, assim, e diversas outras considerações, né, pertinentes, né, que foram feitas, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma delas, né? Inclusive eu defendi e defendo a ideia de que a gente, tipo assim, a nossa visão do nacionalismo, que é a visão que foi a visão consagrada aí na Semana de Arte Moderna de 22, que é a visão que eles chamam de manifesto antropofágico, né? E a gente não pode simplesmente rejeitar de imediato tudo aquilo que vem de fora, mas também a gente não pode se resumir à mera imitação. A gente pode sim aproveitar elementos que vêm de fora, mas trazê-los para a nossa realidade, adaptá-los à nossa realidade e para que a gente possa construir algo próprio, né? E é isso que eu defendo. Foi muito bacana, né? Eu gostaria de ter participado mais, né? Eu tava fazendo tive alguns compromissos aí, ou comigo mesmo, ou com minha família, então por isso que eu não participei de todo. Mas os próximos, com certeza, eu pretendo aí participar mais ativamente desse programa, desse Space, que, por sinal, é um excelente projeto, é um excelente fórum de discussão na defesa do nacionalismo brasileiro. Perfeitamente. Eu convido também outros amigos que têm grupos, que são lideranças, a entrarem no um grupo lá no Telegram para a gente poder discutir como que vai se dar isso. Foi debatido, fizeram uma enquete, então foi democrático ali. Quantos episódios a gente deve fazer de Space por semana? Em que dia? Então ficou combinado uma vez na semana, no fim de semana. Eu não me recordo se esse fim de semana ficou cravado no sábado, né, igual a gente fez essa primeira edição. O camarada Ozzy pode falar se ficou realmente fixo no sábado. Mas então, assim, convido a todos que entrem nesse grupo, né? A gente sentem para conversar com o Ozzy, sentem para conversar comigo, com o Marcos, ou com outros lideranças que estão por trás desse projeto, e a gente coloca vocês lá no grupo. Então, assim, gostaria de ouvir o camarada Ozzy, como que já está pré-definido isso, né? Sim, a gente definiu ali a ideia de ser ao final de semana e de ter a frequência de uma vez por semana, porque talvez mais vezes seria difícil de tanta gente participar. A gente tem verdadeiramente a intenção de, como eu nomeei, de ser sempre uma grande transmissão nacionalista. Não à toa esse é o título, que inclusive tem disponível no meu perfil do Twitter, do X agora, né, que mudou o nome, todo o Spaces, ele todo foi gravado e está disponível lá, foi disponibilizado assim que foi finalizado, sem cortes. Então, assim, a gente não fechou ainda se vai ser sempre sábado, se também vai variar para domingo. Eu acho que sempre a gente pode abrir ali a enquete no nosso grupo, né? Para ser algo democrático, todo mundo poder participar e falar bastante. Como o Miguel disse, assim como o Brasil Grande se coloca à disposição, a nova resistência, tanto catarinense quanto nacional, se coloca à disposição para estar escutando lideranças de outros movimentos, pequenos ou não, não importa, né? Que realmente contatem nós e tragam seus pontos. Ó, a gente de repente tem uma divergência nesse ponto ou naquele ponto, mas a gente acompanha o trabalho de vocês, gostaria que vocês também acompanhassem o nosso trabalho, a gente gostaria de estar dialogando, gostaria de estar conversando, o que a gente pode estar somando nessa luta, sempre pensando que a nação ela está acima de tudo, a nação está acima de todos nós, né? Então, independentemente de projetos, a gente tem que pensar na nação, né? E se a gente está tendo uma ofensiva do liberalismo, uma ofensiva do progressismo, uma ofensiva dos movimentos, tanto da direita quanto da esquerda, o nacionalismo ele tem que se unir, minimamente. Porque senão a gente vai tomar rasteira dos dois lados e a gente vai continuar, como a gente está, desde a redemocratização, pelo menos, caindo no chão, né? E a gente não pode continuar no chão com uma ideologia fortíssima e belíssima de defesa do trabalhador, de defesa da pátria, de defesa do que é nosso, né? De não se entregar, por exemplo, ao imperialismo ou à subserviência estrangeira, mas a gente tem um discurso tão bonito e acaba sectário no chão, sozinho, apanhando de todos os lados, com pessoas. A gente tem que
Eu não vou dizer aqui a frente ampla, como muitos defendem, uma frente ampla que soma com liberal, soma Sim, com quem defende privatização. Aí também não, aí não me convide, não me chame para É essa. o Frankenstein ideológico. Mas assim, a gente tem muito movimento verdadeiramente nacionalista no Brasil e que, cara, a gente tem que dialogar. Já deu disso, já deu da gente ficar só se atacando, só de todos, exatamente. todos somos nacionalistas e a gente é minimamente adulto para lidar com as divergências pontuais e falar, cara, já que a gente diverge talvez nesse assunto ou naquele, mas isso não é a essência do programa político, vamos evitar tocar nesse assunto, vamos debater o restante. É aquela relação de paz. Exatamente, exatamente. Igual a gente falou isso exaustivamente nessa transmissão, né? O que que era ser nacionalista, o que que não era. E eu fiz uma postagem no meu Twitter, o camarada Uzi até comentou, uma coisa óbvia, mas que repercutiu ali, que o MBL, aqui falando mesmo do MBL, não é nacionalista, tá? Então, só para deixar como exemplo, então, assim, quem é nacionalista, a gente deve conversar, ainda que tenha uma divergência ali pontual, isso é normal, todos somos diferentes, né? Temos pensamentos diferentes, então isso é completamente aceitável, normal. Isso é a verdadeira democracia, de fato, né? Então, muito bacana, gostei muito. Até falar com o camarada Ozzy, depois a gente pode, quem sabe, pegar esse space, colocar no YouTube, fazer alguns cortes, acho que pode ser bem bacana, da gente colocar. Enfim, o grupo já está lá, já existe esse grupo do Telegram que eu citei, que recomendo que entrem. Então, daí falem com o camarada Ozzy, falem com o Marcos, comigo, a gente coloca vocês lá. É, já existe um planejamento, né? Assim, qual que vai ser o segundo episódio, qual que vão ser os temas, como que é definido isso? Vai ser lá pelo grupo mesmo? Cada grupo dá uma intenção de tema no grupo? Não sei como que está se dando isso. Sim, a minha intenção, Miguel, até estava falando hoje isso com os camaradas ali da Nova Resistência, porque eu estava olhando os números do Spaces e cara, é incrível, assim, a gente teve praticamente 1.500 visualizações para um Spaces no Twitter, que foi o primeiro episódio, né, algo sem aviso prévio, a gente avisou que ia ter o Spaces 24 horas antes, nem isso, então foi tudo muito rápido e o negócio deu mais de 200 pessoas sintonizadas ali ao vivo, né, no decorrer das 3 horas e meia, e agora mais de 1.500 visualizações em 48 horas após a publicação. Detalhe, a publicação ela foi feita meia-noite, porque o Space começou 8 horas e ele foi até quase meia-noite, depois ainda foi upar o arquivo, ele entrou meia-noite de domingo no ar. Então a gente não tem nem 48 horas. Os números são excelentes, é um número de YouTube isso, né, cara? E é algo que foi feito sem planejamento, sem investimento, cara, sem nada. Mas entrando na questão ali do qual vai ser o tema, eu acho que eu estava hoje debatendo com os camaradas da NR e vou jogar para o Telegram depois ali, porque ali no Telegram a gente não vai ter como abrir, claro, para todo mundo, né? Claro que as pessoas, mesmo que não façam parte de um movimento ou não sejam liderança, podem nos contatar no Twitter ou nas redes e dar sugestões. Ali no grupo a gente vai ter que concentrar mesmo lideranças regionais ou gerais dos movimentos, porque senão não vai ficar muito flodado, né? Mas eu vou lançar provavelmente amanhã algumas ideias e vou abrir para o pessoal todo também se pronunciar. A gente está acho que umas 20 pessoas já no grupo. Tá bem bacana. Tem gente do Eleva Brasil, tem personagens meio soltas, mas que têm relevância ali, como o Lucas Navar. Tem muitos membros da Nova Resistência de estados diferentes, que são comunicadores em áreas específicas. Tem o Brasil Grande, né? Acho que 2 ou 3 membros do Brasil Grande. Entrou a Lady Feio, vai entrar hoje. Então a gente está somando ali com pessoas, Godzilla Baby, enfim, tá entrando pessoas ali. A ideia também que tenham outras frentes nacionalistas. Entrou gente do Quinto Movimento. Então é muito interessante isso. E aí a ideia do próximo tema e dos próximos temas é sempre realmente ter um certo cuidado. Eu acho que isso é importante para realmente não entrar em pontos que de repente vão ser sensíveis para um ou outro movimento. Porque volta naquela coisa que eu falei antes e que tu sempre fala, a ideia é realmente unir, né?
Então, eu não vou ali, por exemplo, lançar uma pauta polêmica e que, de repente, o Brasil Grande, por exemplo, não concorda, né? A gente tem uma noção, uma dimensão, mais ou menos, de quais são os pontos em que nós, como um todo, concordamos. Então, a gente vai tentar ter esse cuidado com a pauta, para serem pautas gerais de interesse nacional, não só pautas de interesse de um movimento X ou Y. Perfeito. Estava falando com o Marcos em off, da gente sentar e conversar, de fazer uma carta, não sei se a palavra é carta mesmo, mas um entendimento entre os grupos que estão fazendo parte disso, do que se concorda 100%. Pronto. O primeiro episódio foi muito simbólico, a união de todos os grupos nacionalistas. A gente senta, conversa, faz um entendimento de que todos os grupos concordam, todas as lideranças concordam, todo mundo assina, comandante assina, Aldo assina, você assina, Rafael, Marcos, todo mundo assina. Pronto, a gente já sabe o que é cada, sabe, o que todo mundo concorda. Vou citar um exemplo: soberania territorial, soberania aeroespacial, soberania alimentar, uma economia nacional desenvolvimentista. Então, acho que isso aí tem tudo para ser um ponto extremamente importante na história do nacionalismo. Não, eu tô totalmente de acordo. Eu acho que tem pontos ali que, por exemplo, a não defesa das privatizações da Eletrobras, da Petrobras, né, de coisas estratégicas para o Brasil. Tem pontos ali muito evidentes, né, que a gente conseguiu realmente ter muita clareza e tranquilidade em citar. Então, eu acho que, até porque foi uma conversa muito fluida, né, e sem pausa. Então, eu acho que é fácil da gente fazer uma carta manifesto, digamos assim, né, realmente tópicos, né? Digamos, 15 pontos, 20 pontos, 30 pontos, que todo mundo concorda, e concordo com essa questão. Todo mundo assina, né? Para deixar isso claro. É até interessante, porque isso representa, e eu digo para o público, para quem está de fora, para quem está olhando o nacionalismo, mas está com medo de se filiar a movimento X ou Y, ou porque de repente considera extremista, porque pintam esse discurso do nacionalismo, extremistas, sectários, não dialogam, malucos, violentos, e aí não. Tu vê uma galera que realmente consegue sentar, debater suas diferenças, entrar em consensos, assinar um documento em conjunto e publicar, ó, a gente concorda com isso, aquilo, todo mundo repostou, todo mundo deixou claro, e seguimos juntos o máximo que dá para seguir junto, né? Rumo ao quê? Rumo à defesa da nação. Exatamente, exatamente. A Nova Resistência, o Brasil Grande, o Eleva, o FNB, ou qualquer outro grupo, está aqui, o Brasil está acima disso, e acho que isso tem que ser consenso. A gente faz esse entendimento, acho que vai ser muito bom. Eu vejo o primeiro episódio como muito emblemático, como você mesmo disse, não foi amplamente divulgado e foi muito requisitado. As pessoas estiveram ali, gostaram muito, e muito importante. Hum. E o espaço também que a gente conseguiu sanar dúvidas, né? Entraram pessoas que não estavam no canal Telegram, que não necessariamente são lideranças, mas que também puderam falar, puderam dar sua opinião, mesmo que um pouco divergente, né? Como tem mais emblemático ali, mas que todo mundo respondeu respeitosamente, porque eu volto naquilo, somos todos adultos. Uma questão minha pessoal é que, assim, eu acho que a gente tem que manter o diálogo entre adultos, com todo respeito a todos que nos acompanham. Eu mesmo iniciei meu interesse pela política muito antes da maioridade, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem que realmente, quando a gente está falando de coisa séria, a gente tem que cuidar para não envolver pessoas que às vezes não têm responsabilidade, que às vezes não têm respeito pela causa, né? Que não têm coragem, de repente, de mostrar um rosto, porque eu acho que essas coisas a gente tem que priorizar, sabe? O respeito pela causa, o respeito pela nação, o respeito pela opinião alheia, né? Então, uma coisa até que foi dita no Spaces que eu falei e repeti, e mais gente, eu acho que até tu, por exemplo, até entrou nisso também, que foi a questão de, assim, ó, uma coisa que a gente tem que acabar é essa coisa de intriguinha de indireta no Twitter, né? Cara, se eu discordei de algo do Brasil Grande, eu não vou expor o Brasil Grande, eu não vou queimar o Brasil Grande, eu não vou fazer treta, fazer sessão de cancelamento. Isso quem faz é progressista e liberal, entendeu? Não cabe ao nacionalismo. Tô com um problema com o Brasil Grande, eu chamo no privado. Pô, camarada, eu não gostei disso aqui, eu acho que soou como uma indireta, ou soou como algo pessoal para mim, mas posso estar equivocado. Queres tentar algo assim? Tem como? Claro, se as respostas todas forem negativas, aí não tem o que fazer, não tem consenso.
Mas eu acho que a primeira coisa é tentar 1, 2, 3 vezes entrar num consenso, 1, 2, 3 vezes se acertar, né? E aí, a partir disso, a gente vê como age publicamente, para não parecer que estamos entre crianças que não conseguem lidar em sociedade, que não sabem viver, né? E isso é uma cena feia e que ridiculariza o nacionalismo na internet para o público. Perfeitamente, a gente falou sobre isso exaustivamente. Camarada Ozzy, deixa eu te perguntar, faltou alguma coisa que você gostaria de falar e tal, que eu não abordei? Eu te deixo o espaço livre aqui, senão a gente já caminha para a finalização, acho que foi muito bacana. Uhum. De modo geral, vou novamente agradecer pela oportunidade, né, tanto de estar aqui, mas também pela oportunidade de recebê-los enquanto Brasil Grande lá no Spaces, porque é essa abertura que eu fiz, eu não fiz para mim, né? Eu fiz para o nacionalismo, eu fiz para o debate, eu fiz para a gente crescer, todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo ali cresceu, todo mundo ali teve uma troca de experiência, uma troca também de seguidores. Então, pessoas que de repente me acompanham e gostam dos meus posicionamentos também foram ver o de vocês, foram acompanhar o Brasil Grande, conhecer mais o trabalho de vocês. Talvez até alguém que me acompanhava, mas não concordava 100%, encontrou no Brasil Grande ou em outro movimento a resposta e de repente se filia a vocês. E não é um problema, porque está se filiando a um inimigo meu? Não, está se filiando ao nacionalismo. Nacionalismo é gigante, cabe todo mundo. Né? Tá faltando gente, inclusive, para nacionalismo. Então, eu fico grato pela oportunidade. Eu acho que ali a gente pontuou muitas coisas importantíssimas. Eu recomendo a todo mundo que ouça. Assim como eu já pedi ali para a galera das mídias da NR fazerem cortes do Spaces, Brasil Grande também, tá público ali, né? Quiserem fazer cortes, falas suas, falas de todo mundo, enfim, eu acho que é interessante, tem que ir para o YouTube, tem que ir para aquela função Shorts do YouTube, se der para ir para o TikTok, tem que ir para o TikTok, se der para ir para o Instagram de vocês, também ir, tem que propagar, não pode morrer, tudo que é feito tem que ser registrado, porque é isso que é o bom, entre mil aspas, do nacionalismo de 2023. Infelizmente, a gente teve muitos nacionalistas que não tinham mídia, não tinham dinheiro, e a gente quase não tem registros. E a gente pode pensar em Enéas Getúlio Vargas, por exemplo. Não tinha, a gente não tem quase registro, é limitado. E hoje, tudo que a gente faz, a gente tem que registrar, a gente tem que ter esse documentado e a gente tem que propagar. Isso não pode morrer. Se amanhã depois eu morrer, que tudo que eu falei, que tudo que a gente conversou, que tudo que a gente combinou, fique e se eternize. Fique para a nação, fique para os próximos e alguém cumpra meu papel. Beleza? Show de bola. Michael, pode encerrar aí para a gente. Agradeço ao camarada Ozzy e que venha mais aí no canal do Brasil Grande. Valeu, camaradas. Um grande abraço, uma boa noite. Boa noite, camarada Ozzy. Boa noite, Miguel. Até mais. Valeu.